Muito bom dia a todos. Passamos agora a fazer a correção dessas atividades a respeito de processos de eletrização. Primeira questão: a matéria, em seu estado normal, não manifesta propriedades elétricas. No atual estágio de conhecimento da estrutura atômica, isso nos permite concluir que a matéria, bom, se ela não está manifestando propriedades elétricas, significa dizer que ele possui iguais quantidades de prótons e de elétrons. Porque se eu tenho mais prótons do que elétrons, o objeto vai ficar carregado positivamente. Se eu tenho mais elétrons do que prótons, ele vai estar carregado negativamente. Tá? Então, a alternativa correta é a letra C, ok? Se ela fosse constituída somente de nêutrons, ela não seria nenhum elemento químico, né? Não seria matéria. O fato de ele ter mais nêutrons do que prótons não significa dizer que ele não possa estar carregado positivamente, tá? Para ele estar carregado, eu tenho que analisar sempre a quantidade de prótons e de elétrons. Próximo exercício. Um isolante elétrico não pode ser carregado eletricamente? Não contém elétrons? Tem de estar no estado sólido? Tem necessariamente uma resistência elétrica pequena? Não pode ser metálico, tá? Então, um isolante elétrico, ele contém elétrons? Contém. Então, isso aqui está errado. Tem de estar no estado sólido? Não. Por exemplo, o ar, ele é um excelente isolante elétrico, tá? Tem necessariamente resistência elétrica pequena? Bom, se ele é um isolante elétrico, a resistência elétrica dele tem que ser alta, tá? Agora ficou, não pode ser carregado eletricamente, não pode ser metálico, tá? Então, o fato de ser metálico faz com que ele seja um excelente condutor de eletricidade, tá? Então, um isolante elétrico, ele não pode ser metálico. Ele pode ser carregado eletricamente? Pode, tá? Às vezes ele é carregado eletricamente, por exemplo, o experimento que nós fizemos ali com um balão atritando, tá? Um plástico atritando. Ele é um material que é um isolante e ele está sendo eletricamente carregado, ok? Então a grande característica é que ele não pode ser metálico. Tá? Terceira questão. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando com a mão, tá? Aqui eu preciso sempre pensar que se eu estou segurando com a mão, eu estou fazendo um aterramento. E se eu vou fazer um aterramento, eu vou proporcionar a neutralização dos excessos de cargas elétricas, tá? Então vamos lá. A barra elétrica, a barra metálica é isolante? Não, a barra metálica é condutora. E o corpo humano é isolante? Bom, se ele fosse isolante, ele também iria continuar a barra eletrizada, tá? Tanto a barra metálica como o corpo humano são bons condutores? Sim, tá? A barra metálica é condutora e o corpo humano é semicondutor. Semicondutor, depois vocês vão ver essas características, principalmente ali na parte de eletricidade, física moderna, ok? Tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes. Não, na realidade, os dois são condutores, e aí como a mão ela está normalmente conectada à Terra, né, eu vou acabando provocar a neutralização daqueles excessos de cargas elétricas. Um corpo possui 5 vezes 10 na 19 prótons e 4 vezes 10 na 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, esse corpo está. Bom, primeiro eu tenho que olhar o seguinte: 5 vezes 10 na 19, ele é maior do que 4 vezes 10 na 19. Então, quer dizer que o número de prótons ele é maior do que o número de elétrons. Então, quer dizer que ele está carregado positivamente. Então, quer dizer que sobra como duas possibilidades a alternativa C e a alternativa E. Negativamente seria se ele tivesse mais elétrons do que prótons. Agora, para eu calcular quanto que é essa carga, então vamos lá. Q é igual a N vezes Z. Agora, quantos prótons eu tenho a mais que elétrons? O número que eu vou usar ali vai ser o quê? O 5 vezes 10 na 19 menos o 4 vezes 10 na 19. Preciso ter cuidado na hora que eu vou trabalhar com as minhas potências. Eu só posso somar e subtrair se as potências forem iguais. Então, aqui vai continuar 10 na 19.
5 menos 1, 5 menos 4, 1. Então, quer dizer que a carga que eu vou ter naquele objeto vai ser 1 vezes 10 na 19, vezes 1,6 vezes 10 na menos, não é menos 6, perdão, é menos 19, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar número normal com número normal, 1,6, multiplicação de potência, eu somo os expoentes. Mais 19 com menos 19 dá 0. E todo e qualquer número elevado ao expoente 0 é 1. Isso significa dizer que o meu objeto vai ter 1,6 vezes 1,6 coulombs de carga. A alternativa correta é a letra C, ok? Próxima questão. Sabe-se que a carga do elétron vale menos 1,6 vezes 10 na menos 19, aquela carga elementar que nós usamos sempre por aí. Considere um bastão de vidro que foi atritado e perdeu elétrons. Então, se ele perdeu elétrons, como ele próprio já diz aqui, ele vai ficar positivo. Com carga. Então, a minha carga do corpo é 5 vezes 10 na menos 6. A carga elementar do meu elétron é menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Aí ele quer saber o número de elétrons que foi retirado. Vamos lá. Q é igual a N vezes Z. Então, o Q, 5 vezes 10 na menos 6. O N eu não sei. E o 1,6 vezes 10 na menos 19. Como eu estou querendo apenas saber quantos elétrons foram retirados ou colocados, eu não estou preocupando aqui com o sinal aqui negativo, tá? Mas agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar esse cara sozinho. Para deixar esse cara sozinho, esse aqui tem que vir para cá, dividindo. Então, eu vou ter 5 vezes 10 na menos 6 sobre 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Então, quer dizer que esse meu N vai ser, deixa eu só fazer as contas aqui rapidinho, tá? Então, eu vou dividir 5 dividido por 1,6. Então, eu tenho 3,125 como resultado da divisão. Agora, os expoentes é o expoente de cima menos o expoente de baixo. Muito cuidado com esse negativo e esse negativo, não vai esquecer deles, tá? Então, quer dizer que o meu N vai fechar quanto? 3,125 vezes 10 na mais 13 elétrons que foram retirados, tá? Então, aqui 3,1 vezes 10 na 13. Vamos lembrar que no texto aqui está aproximadamente, ok? Bom, próxima questão. A respeito dos processos de eletrização, marque a alternativa incorreta. Após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal? Sim, tá? Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é denominado de indutor? Sim, o outro corpo é o induzido. Ao atritar duas canetas compostas de polietileno, ambas ficam eletrizadas negativamente? Não. Se eu atrito duas canetas iguais, elas não se eletrizam, tá? A série triboelétrica é aplicada à eletrização por atrito? Sim. Após a eletrização por indução, o corpo induzido apresenta carga elétrica de sinal oposto à carga do indutor. Ok. Lembrando, ele pediu a incorreta, tá? E quando eu atrito dois corpos de mesmo material, não ocorre a eletrização, ok? Próxima questão. Fazendo uso da série triboelétrica apresentada no decorrer das aulas, responda. Acabei trazendo aqui, né, aquilo que está lá no slide das nossas aulas. Por meio dessa série, é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material quando atritado com o outro. O isopor, que está aqui, é atritado com a lã, que está aqui. Fica carregado negativamente. O vidro, ao ser atritado com a seda, então aqui eu tenho o vidro, tá? E aqui eu tenho a seda. Então agora eu estou pensando nesses dois aqui. Ficará carregado. Bom, se o vidro está aqui e a seda está aqui, o vidro vai ficar positivo e a seda vai ficar negativa, tá? Então, o vidro vai ficar positivo? Sim, porque ganhou prótons. Lembra que próton não se movimenta.
Ficou positivo, pois perdeu elétrons. Tem que sempre associar. Para ficar positivo, eu tenho que perder elétrons, já que é somente o elétron que se movimenta. Perdeu próton não acontece. Se ele ganhasse elétron, ele ia ficar negativo, mas ele não fica negativo, ele fica positivo. A carga elétrica é nula, pois é impossível o vidro ser eletrizado. A gente já viu que isso não tá errado, né? O vidro a gente também consegue eletrizar. Bom, os raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam as nuvens de tempestade à atmosfera e ao solo. A intensidade típica de um raio é de 30.000 amperes, cerca de 1000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. E os raios percorrem distâncias da ordem de 5 km. Durante uma tempestade, uma nuvem carregada positivamente, aqui está a minha nuvem, aproxima-se de um edifício que possui um para-raios, conforme a figura a seguir. De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que, ao estabelecer uma carga elétrica no para-raios, bom, prótons não se movimenta, prótons não se movimenta, prótons não se movimenta. Agora eu tenho que ver os elétrons. Bom, o próton não se movimenta, então o que acontece? A Terra vai ser a fornecedora dos meus elétrons e, num determinado momento, esses elétrons vão sair de lá, da Terra, do para-raio, e neutralizar a nuvem. Então, os elétrons passam do para-raios para a nuvem. Tá? Se a nuvem tivesse carregada negativamente, aí os elétrons sairiam da nuvem e viriam para a Terra. Ok? 9. Uma esfera metálica eletrizada com carga elétrica igual a menos 20 microcoulombs. Então, eu tenho aqui a minha carga de menos 20 microcoulombs. É colocada em contato com outra esfera identicamente neutra. Então, aqui eu tenho uma esfera que está zerada. Quando eu coloco essas duas em contato, a carga final que elas vão ter vai ser o quê? A soma delas, né? Menos 20 mais 0 dividido por 2. Ou seja, menos 10 microcoulombs. Então, agora, acabou o primeiro contato. A minha esfera lá agora está com menos 10 microcoulombs. Bom, em seguida, encosta-se a esfera em outra também idêntica, eletrizada com carga igual a 50 microcoulombs. Então, agora eu vou encostar ela em uma outra esfera, só que com carga de 50 microcoulombs. Então, qual que vai ser a nova carga final? Eu vou somar as duas, né? Menos 10 mais 50 e dividir por 2. Menos 10 mais 50 dá 40, que dividido por 2 vai dar 20 microcoulombs. A carga elétrica armazenada na esfera no final desse processo é de 20 microcoulombs. Faça passo a passo, seja organizado, que tudo vai dar certo, ok? Bom, se algum objeto inicialmente neutro adquire uma carga elétrica positiva, podemos afirmar, então, que algum outro objeto inicialmente neutro torna-se negativo. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui um objeto que estava zerado e ficou positivo, isso só é possível porque, ao longo desse processo, ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, algum objeto ganhou os elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele vai ficar negativo, tá? Então, afirmar que um outro objeto inicialmente neutro, o que aconteceu? Ficou negativamente carregado? Sim, mas não necessariamente com carga menos que. Bom, se aqui ficou com carga mais que é N vezes E, essa quantidade de elétrons é o que foi transferido para lá. Então, essa carga aqui vai ficar menos que necessariamente, tá? Torna-se carregado com carga mais que? Não. Torna-se carregado com carga menos que. Tá? Magnetização é um processo que a gente vai ver um pouco mais para frente para entender ele, ok? Mas por enquanto a gente está trabalhando com cargas elétricas. Se ele ficou com a carga positiva mais que, alguém teve que ficar com a carga negativa menos que, tá? Próxima questão. Os corpos X e Y são atritados por atrito. Então eu tenho aqui o corpo X e o corpo Y foram atritados por atrito. Então, quer dizer que um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, tá? Agora, quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo é outra história. Em seguida, o outro corpo Z, inicialmente neutro, é eletrizado por contato
com um corpo X. Opa, perdão, eu acabei esquecendo aqui de uma parte aqui da leitura, tá? Tendo o corpo X cedido elétrons para Y. Se os elétrons saíram de X para Y, esse cara ficou negativo e esse cara ficou positivo. Agora, ele pega um outro corpo Z, inicialmente neutro, e coloca em contato com X. Então, eu tenho o X positivo, eu tenho o Z neutro, e aí, ao final dos processos citados, as cargas de X, Y e Z são... Bom, se eu colocar por contato, no contato, os dois ficam com cargas de mesmo sinal. Então, no final da brincadeira, ficou X positivo, Y negativo e o Z positivo, tá? Então, positivo, negativo e positivo, certo? Eletrização por atrito, cargas de sinais contrários. Eletrização por contato, os dois ficam com cargas de mesmo sinal, certo? Em dias frios e secos, podemos levar um choque elétrico quando, ao sair de um automóvel, colocamos a mão na porta para fechá-lo. Sobre esse fenômeno de descarga elétrica, é correto afirmar. Bom, quando a gente dirige o carro por alguns quilômetros, dependendo do dia, e aqui está citando dias frios e secos, nós vamos ter o atrito da carroceria do carro com o ar. Esse atrito faz com que os objetos fiquem eletricamente carregados. Então, o carro vai acumular cargas elétricas. Quando eu encosto a mão, eu vou ter aqui a passagem de elétrons para neutralizar a carga elétrica que foi acumulada no meu carro, por isso eu acabo tomando choque. Então, eu só tomo um choque porque o automóvel está eletricamente carregado, certo? Se a porta do automóvel está ao mesmo potencial que a Terra, ele vai estar com potencial zero, não vou tomar choque. Se a porta fosse um isolante elétrico, eu já não teria a possibilidade de tomar esse choque, tá? E as cargas magnéticas não, as cargas elétricas, né, se descarregam durante o choque. Então, depois a gente vai ver essa parte de magnetismo aí com mais calma. Então, vamos lá. Um aluno tem 4 esferas idênticas. Então, a carga A com menos 2Q, a carga B com 4Q, a carga C com 3Q e a carga D com 6Q. A esfera A é colocada em contato com a esfera B. Então, olha só. A contato com B. Então, qual que vai ser a carga final aqui? Menos 2Q mais 4Q dividido por 2. Menos 2Q mais 4Q vai dar mais 2Q, que se eu dividir por 2 vai dar Q. Tá? Bom, então, ao final dessa primeira etapa, essa carga do A ficou Q. Agora, ele colocou o A em contato com o C. Bom, então agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Q final vai ser a carga do meu A, que agora é Q, com a carga do meu C dividido por 2. Então, vai ficar Q mais 3Q vai dar 4Q, que dividido por 2 vai dar 2Q. Por fim, eu vou colocar essa daqui em contato com essa. Então, vai ficar a carga final do A, 2Q mais 6Q dividido por 2. Então, eu vou ficar com 8Q dividido por 2, 4Q de carga. Aqui está a alternativa correta para essa questão. Cuidado, faça o passo a passo, vá se organizando, não esqueça que depois que eu coloquei em contato, as cargas possuem o mesmo valor, tá? Então, cuidado nesse processo todo aqui. Questão 14. Um bastão isolante eletricamente carregado atrai uma bolinha condutora A. Então, aqui eu tenho uma atração, tá? E essa é a minha esferinha A. E repele a esferinha B. Ok? Bom, se está repelindo é porque essas duas cargas aqui, esses dois objetos, eles possuem o mesmo sinal.
Ou seja, ou as duas são positivas ou as duas são negativas. Quando eu tenho atração, nós temos duas possibilidades. Ou elas possuem sinais opostos, uma positiva e outra negativa, ou uma é neutra, no caso seria a esferinha A, né? E a outra está carregada, ok? Então podemos concluir que a bolinha B não está carregada? Com certeza está, já que eu tenho repulsão. A bolinha A pode não estar carregada? Isso é verdade, porque ela pode ser neutra, está sendo aproximada de um objeto carregado ou positivamente ou negativamente, tá? Ambas as bolinhas estão carregadas igualmente? Igualmente não pode ter, porque uma está atraindo e a outra está repelindo. A bolinha B está carregada positivamente? Eu só poderia dizer que ela está carregada positivamente se ele me dissesse, ó, esse bastão ele está carregado positivamente. Tá? Como eu não sei qual é a carga elétrica do bastão, a alternativa correta é a letra B. Bom, a figura representa um eletroscópio de folhas inicialmente descarregado. A esfera E, o suporte S e as folhas F são metálicos. Inicialmente, o eletroscópio está eletricamente descarregado. Uma esfera metálica positivamente carregada é aproximada sem encostar. Então, eu estou aproximando aqui uma carga elétrica positiva da esfera do eletroscópio. Em qual das seguintes alternativas melhor se representa a configuração das folhas do eletroscópio e as suas cargas? Bom, se eu estou aproximando uma carga positiva, vai atrair as cargas negativas aqui para cima, tá? Aqui embaixo eu vou ficar com excesso de cargas positivas, ok? Porque as cargas negativas foram atraídas para lá. E aí, então, aqui eu vou observar a abertura. Então, lá em cima vai ficar negativamente carregado e aqui embaixo vai ficar positivamente carregado. A alternativa correta é a letra C. Próxima questão. O eletroscópio de folhas ilustrado ao lado está carregado positivamente. Então, o anterior estava neutro, esse eu já possuo cargas positivas. Quando uma pessoa tocar a esfera, as lâminas A e B se fecharão, indicando o quê? Bom, se eu estou aterrando esse objeto aqui, é isso que faz quando a pessoa toca nela, eu vou observar o quê? Vai ocorrer a neutralização desse eletroscópio, por isso que elas vão se fechar. Agora, prótons, que é o excesso que está aqui, eles não vão sair. Então, o que vai acontecer? Os elétrons vão vir da pessoa para cá. Então, os nêutrons da pessoa passarão para o eletroscópio? Não. Tá? Os prótons do eletroscópio passam para a pessoa? Com certeza não. Passam-se elétrons da pessoa para o eletroscópio? Sim. O calor da pessoa aqueceu as lâminas do eletroscópio, fazendo com que elas se fechassem. Bom, a gente já viu que calor e eletricidade aqui, nesse momento, não tem nada a ver, né? Não é porque eu aqueço que eu perdi ou ganhei elétrons. Próxima questão. Durante uma aula de física, o professor faz a demonstração de eletrostática, que se descreve a seguir. Inicialmente, ele aproxima duas esferas metálicas R e S, tá? Eletricamente neutras, de uma outra esfera isolante eletricamente carregada. Então, esse aqui está negativo. Bom, se ele está negativo, o que eu vou observar? Ele vai repelir os elétrons. Não vou desenhar muitos prótons e elétrons aqui, mas olha só. Esses elétrons vão repelir os elétrons daqui, vão ficar negativos nesse lado e positivos nesse lado. Agora, aqui o que vai acontecer? Vai ficar negativo nesse lado e positivo desse lado, certo? Bom, em seguida, o professor toca o dedo rapidamente na esfera S. Bom, se ele tocou aqui, essa esfera vai ficar, de alguma forma, interagir com isso aqui. Então, se eu tenho um objeto negativo e está repelindo os elétrons vão sair daqui para lá. Tá? Se os elétrons saem, esse objeto vai ficar positivo. Se eu tiro a esfera aqui do meio, aquele lá não foi tocado por ninguém, ele volta e retorna na posição neutra. Não é porque as cargas se separaram aqui que eu tenho um objeto eletricamente carregado. Tá? Então, no momento que está próximo dessa esfera, eu tenho uma densidade de carga negativa aqui, uma densidade de carga positiva aqui, mas a partir do momento que eu tirei essa esfera, aqueles
pares ali continuam formados, a minha esfera continuou neutra. Com o encostar e a presença dessa carga negativa, eu vou ver elétrons saindo daqui para lá. Feito isso, ele afasta a esfera isolante das outras duas esferas, como indicado na figura 3. Considerando essas informações, é correto afirmar que, na situação representada na figura 3, a esfera R, negativa não, permanece neutra sim, e a esfera S fica positiva, certo? Muito cuidado com esses processos de eletrização. Questão 18. Quando aproximamos sem encostar um corpo eletrizado de um corpo neutro, podemos verificar que o corpo neutro se eletriza? Não. Se ele só aproximou sem encostar, ele não se eletriza, não se eletriza. Ele permanece neutro? Sim. Tá? Ele é repelido? Não. Se fosse, ele é atraído, né? E quando ele diz aqui que não é nem atraído nem repelido, não. Ele é atraído pelo objeto. Bom, eu espero que você tenha conseguido entender todas essas resoluções, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer questão, por gentileza, entre em contato para a gente estar resolvendo as suas dúvidas. Um grande abraço a todos, bons estudos e tchau, tchau.